Olá, tudo bom, meus amigos? Você que está aí agora me assistindo, que veio participar desse fabuloso congresso, que já está na sua 13ª edição, o Congresso Carioca de Educação Física. Eu recebi um convite do professor Leonardo Elevato para estar participando junto a vocês e estar passando um pouco do meu conhecimento acerca da estabilidade pública, acerca do concurso público, acerca da empregabilidade pública com a educação física. Antes de dar início ao nosso curso de hoje, eu vou primeiramente estar me apresentando. Eu sou o professor Bruno Nascimento, mas antes de eu ser o professor Bruno Nascimento, dos dias atuais, eu era o Bruno Nascimento. E que Bruno Nascimento era eu? Eu era o Bruno Nascimento que a vida inteira estudou na rede pública de ensino. E você que já está me assistindo vai falar, ué, mas professor Bruno, o que tem a ver a sua história, a sua formação com o curso ao qual eu adquiri? Pois bem, eu vou te explicar um pouquinho da minha trajetória para que você consiga entender claramente, ao término do nosso curso, quais foram os mecanismos que eu utilizei e se houve uma grande mudança na minha forma de ser no passado e na minha forma de ser nos tempos atuais. Eu venho da rede pública de ensino, sempre fui um aluno que andou na média, sim, um aluno que tirava 5, Eu fiz o ensino fundamental todo na rede pública. Na minha época, como é na época de muitos que estão me assistindo agora, as notas eram A, B, C e D, D era aquela nota vermelha. Eu poderia dizer para você que está me assistindo agora aí, que eu era aquele aluno, 4.9, 5.1, ou seja, eu estava sempre na média. Uma hora eu era abaixo de 5, uma hora eu era um pouquinho acima de 5, mas graças a Deus vim passando todo esse processo e consegui passando de séries sem obter reprovações. Ao chegar no segundo grau, no ensino médio eu tive que tomar uma decisão na vida, Estava acabando o segundo grau e existiam algumas possibilidades. Ou eu vou ingressar na universidade, prestar um vestibular, ou eu vou ingressar no mercado de trabalho, No trabalho que eu digo, aquele trabalho de comércio, um trabalho de freelance, nada com muita segurança, nada com muita estabilidade. Então eu decidi prestar um concurso para as Forças Armadas, foi o meu primeiro teste, e aí eu fiz uma prova para a Marinha do Brasil, isso em 99. E graças a Deus eu obtive um resultado bom, que eu posso dizer, não diferente da minha realidade de formação, que é o que eu vou explicar para vocês agora. Eu consegui passar nesse concurso na época, tirando uma nota 5.5, ou seja, se vocês analisarem o que eu acabei de falar da minha formação do ensino fundamental, da minha formação do ensino médio, vocês podem ver que eu passei no concurso tirando 5,5, Era um concurso que tinha 400 vagas, na ocasião eu fui em 389, e graças a Deus consegui ingressar nas Forças Armadas. E aí eu passei um ano fora e tal, aquela coisa toda, me formei lá na Marinha, voltei para o Rio de Janeiro, que é a minha cidade, sede, a minha cidade natal, e permaneci nessa força durante 12 anos da minha vida. E dentro desses 12 anos, eu optei em fazer uma universidade, e eu escolhi o curso de Educação Física, ao qual sou formado atualmente. E a minha grande dificuldade, ao iniciar o curso de Educação Física, eu costumo falar isso nas palestras que eu ministro no Rio de Janeiro, fora do Rio de Janeiro, que a primeira dificuldade maior foi com relação à nota, A média da universidade era 7, uma universidade muito conceituada no Rio de Janeiro, e eu já tive um primeiro impasse ao adentrar na universidade. Eu que sempre fui um aluno 5, que passou no concurso tirando 5,5, como conseguiria sobreviver 4 anos dentro da universidade, tendo que tirar uma nota 7? Mas graças a Deus passei os 4 anos na universidade, consegui me formar ao término dos 4 anos e com a nota final 7.2. Então você vai falar assim, mas Bruno, peraí, eu vim aqui assistir um curso sobre a estabilidade, sobre o concurso público, como é que eu faço para passar, como é que eu melhoro a minha vida financeiramente, e você está falando, é isso, gente, é isso que eu quero dizer para vocês, que eu sempre fui um aluno fraco, e nem por isso eu deixei de ingressar no mercado de concurso público, Nas Forças Armadas eu permaneci 12 anos, consegui concluir minha faculdade. E já há um tempo lá nas Forças Armadas eu decidi, então, ir lecionar no município, Então eu retornei aos estudos mais uma vez, sentei para estudar bastante, junto do curso, junto de alguns amigos, junto de alguns professores, no momento em questão, eu já coordenava um curso preparatório, já estava à frente de um curso preparatório, já tinha vivência de curso preparatório, estudei junto aos alunos do curso, em particular com alguns professores. Estudei muito para fazer o concurso da Prefeitura do Rio de 2010. E graças a Deus, mais uma vez, obtive sucesso.
E você vai me perguntar, mas Bruno, legal, você passou para a Prefeitura do Rio, qual foi sua nota na Prefeitura do Rio? Vou falar para vocês, concurso de 2010, no qual eram 60 questões, que para passar, na média, pelo menos conseguir passar no concurso, tinham que acertar 36 questões. E sabe quantas eu acertei, gente? Eu costumo falar isso nas palestras, as pessoas morrem de rir. Acertei 36. E estou na Prefeitura do Rio, como funcionário público de carreira, há 6 anos. Né? Saí das Forças Armadas, ingressei no serviço público da esfera municipal, saí da esfera federal para a esfera municipal, e aqui eu estou atualmente na Prefeitura do Rio de Janeiro, há 6 anos, lecionando a educação física. Então você vai falar para mim, poxa Bruno, caramba, então você é um cara iluminado, Deus é contigo sempre. Não, gente, não é só isso, né? Tem a fé de cada um, mas é uma questão de tamanho. E eu vou explicar para você no desenrolar do curso. Então, hoje eu posso dizer, eu sou o professor Bruno Nascimento, profissional de educação física com muito amor e um apaixonado pelo funcionalismo público. Então a gente vai dar início agora ao nosso curso, né? De forma bem resumida, falei um pouquinho da minha trajetória, porque isso vai fazer diferença lá na frente. Você vai entender ao término do curso, né? Quem eu era, quem eu sou e a tendência natural que tem de eu ser algo a mais no decorrer do curso. Então, o tema que eu trago para vocês hoje, o título da minha palestra, o título do nosso curso que nós viemos trabalhar aqui hoje é a função pública do profissional de educação física bacharel e licenciado, o direito ao emprego público e a estabilidade pública. Então vamos lá, vamos estar dando início à nossa palestra de hoje, ao nosso curso. Primeiramente, antes de iniciar, não poderia deixar de agradecer ao profissional Leonardo Alevato, aqui em público, né? Que é um profissional que eu posso dizer que é um dos grandes nomes da educação física no estado do Rio de Janeiro, né? Já está com um congresso aí já na 13ª edição. Não é fácil fazer um congresso, não é tão simples fazer um congresso. Então eu já externo aqui o meu agradecimento e os meus parabéns para o Sr. Leonardo Alevato, né? E muito obrigado por ter me convidado para que eu possa passar um pouquinho dos meus 10 anos de trabalho junto ao funcionalismo público. Então vamos lá, vamos dar isso. Falando em estabilidade pública, falando em concurso público, eu não poderia deixar de falar de duas palavras que são muito comuns nos dias a dias da gente. Uma coisa é o chamado prosperidade, né? A outra coisa é o chamado amor. E aí você vai falar, mas Bruno, por que você vai falar de amor e de prosperidade? Porque é a nossa prática diária. A nossa prática, ela envolve amor e ao mesmo tempo ela envolve prosperidade. O que muitas das vezes dificulta na cabeça das pessoas é diferenciar. Ah, eu amo a educação física, certo? Eu amo a educação física, mas eu sou próspero na educação física? Será que esse amor tem uma relação direta com a prosperidade ou vice-versa? Né? A gente pega uma passagem da Bíblia de João 3,16, né? Em que diz que Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas que tenha vida eterna, né? Então, ou seja, a história mesmo de Deus no passado já é uma história marcada por sacrifício. Então, o amor de Deus é um amor de sacrifício e não difere muito da nossa formação, gente. Né? Nós que somos profissionais de educação física, eu tenho certeza, 99,9% vai fazer o curso por amor, né? Ele vai fazer o curso de educação física porque ele ama o curso de educação física. É um dos cursos que eu posso dizer mais completo que existe, é o curso de educação física. Só que esse amor com o tempo, ele na maioria das vezes se transforma em dor, né? Porque é o que eu recebo muito no curso, alunos que vêm para o curso com muitas cicatrizes da prática diária da educação física, né? Ele ingressou no curso porque ele ama o curso, porque ele ama a educação física, e muitas das vezes em 2, 3 anos de formado, esse amor acaba se transformando em ódio, porque ele não conseguiu fazer desse amor um amor próspero, né? Que a gente sabe, mais objetivamente falando, que é a ausência de necessidade. Bruno, prosperidade, ausência de necessidade, né? E aí você está formado em educação física e você está com essa ausência de prosperidade? Como está a tua vida, professor? Você que está me assistindo aí. Eu pego aqui com muita tranquilidade, mas uma passagemzinha da Bíblia ali, o curso não vai ser um curso de teologia. Eu digo logo, é um curso técnico específico para profissionais de educação física e digo mais, profissionais também de outras áreas que vão se identificar assistindo ao nosso curso,
que também sonham, que também almejam serem funcionários públicos, né? Tu pega lá em Salmo lá, 128:2, que diz que bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, pois comerá do trabalho das tuas mãos e será feliz e próspero. Ou seja, a gente fala de amor, tem uma relação direta com o sacrifício. A gente fala de prosperidade, tem uma relação diretamente com o sacrifício também, gente. Porque quando a gente fala de trabalho, né, a gente fala de sacrifício. Todo trabalho ele é marcado por sacrifício. Todo trabalho ele é marcado por sacrifício. A diferença, eu vou apontar no curso, nós estamos aqui participando, eu vou apontar para vocês a diferença do trabalho para o emprego. São coisas totalmente distintas, né? Que muitas das vezes elas se confundem na caminhada profissional, mas que hoje eu vou estar estigmatizando esse mito. Ele vai acabar, você vai entender bem claro o que é uma coisa e o que é outra coisa, né? O trabalho e o emprego são coisas totalmente diferentes. Então veja bem, o trabalho é marcado por sacrifício. O amor, para ser próspero, ele tem que ser um amor estável, correto? Estamos claro? Entendido até aqui? Então vamos lá. Eu vou dar uma passagem bem bacana para vocês nos órgãos regulamentadores, fiscalizadores da nossa profissão. É uma confusão grandiosa também que surge na cabeça dos profissionais de educação física já formados. Não digo nem para os acadêmicos, o pessoal que está na universidade ainda e tal. Eu digo para nós, eu me enquadro também enquanto profissional formado, que causa uma certa dúvida monstruosa com relação a esses órgãos. Eu vou começar falando do primeiro órgão aqui, que a grande maioria conhece ou já ouviu falar ou vai conhecer após se formar, ou estando formado, vai estar conhecendo agora, que é o SINPEF, né? Que é a sigla SINPEF. Eu digo SINPEF pela questão do Sindicato dos Profissionais de Educação Física. Em outros estados, eles também existem com outras siglas, mas a função em si é a mesma. Você vai me falar, Bruno, legal, já ouviu falar do SINPEF, Sindicato, né, dos Profissionais de Educação Física e tal, mas qual a competência dele, professor Bruno? Qual a atribuição do sindicato? Eu procuro o sindicato para quê? Vamos lá, o sindicato é o órgão que vai tratar de questões relacionadas à empregabilidade, ao trabalho, à hora-aula, a piso salarial. É o sindicato que vai tratar da questão trabalhista, dinheiro, grana. É o sindicato que tem essa competência. E muitas das vezes as pessoas estão procurando o sindicato para resolver questões que não tem nada a ver com questões financeiras, questão de hora-aula, questão de piso e tal. Então, o sindicato dos professores que tem essa responsabilidade. Só que você está aí me assistindo e você já parou a primeira dúvida. Você já ficou aí angustiado. Bruno, olha só. Eu trabalho no local e a hora-aula é horrível e nada muda e ninguém fiscaliza. Porque você talvez não tenha um sindicato aí que te represente. Você talvez não tenha um sindicato forte. Você tem que entender primeiro a competência dele, para depois cobrar ele. Se ele existe ou não, já fica uma deixa aqui para você, para se mobilizar em prol de que haja na sua cidade, no seu estado de origem aí, um sindicato. Ok? Estão entendidos? Sindicato, dinheiro, hora-aula, piso, bem claro. Vamos para uma outra sigla, chamada de APEF. Como a gente vem falando de Rio de Janeiro, eu estou ministrando esse curso na cidade do Rio de Janeiro, eu utilizo a sigla APEF Rio, que é a Associação dos Professores de Educação Física do Estado do Rio de Janeiro. Eu poderia dizer que é a sigla mais importante da educação física. Mais importante. Por que mais importante? Porque foi a partir dela, que surgiu uma grande mobilização de um grupo de professores louváveis da educação física, né, que conseguiram, junto do Congresso Federal, junto da Presidência da República, a regulamentação da nossa profissão. Então, a Associação dos Professores de Educação Física é um órgão extremamente importante. Se na tua cidade não existe nenhuma APEF, se mobilize, profissional. Acadêmico, se mobilize. Leve essa questão da Associação dos Professores para a sua cidade também. Junte um grupo de amigos, um grupo de profissionais da educação física para mobilizar. E aí você vai me perguntar, Bruno, legal, você falou do sindicato, que vai tratar da questão trabalhista, de hora-aula, de piso. E a APEF, Bruno? Por que ela é tão importante assim? O que a APEF faz? Vamos lá. A APEF é uma associação dos profissionais de educação física, certo?
é a associação que vai tratar de questões de cunho associativista, de mobilização profissional, de cursos, de congressos, de seminários, de palestra. Ela tem essa competência enquanto associação dos profissionais de educação física. Então ela é extremamente importante. Você veja bem aí que eu acabei de te falar que... Olá, tudo bom, meus amigos? Você que está aí agora me assistindo, que veio participar desse fabuloso congresso, que já está na sua 13ª edição, o Congresso Carioca de Educação Física. Eu recebi um convite do professor Leonardo Elevato para estar participando junto a vocês e estar passando um pouco do meu conhecimento acerca da estabilidade pública, acerca do concurso público, acerca da empregabilidade pública com a educação física. Antes de dar início ao nosso curso de hoje, eu vou primeiramente estar me apresentando. Eu sou o professor Bruno Nascimento, mas antes de eu ser o professor Bruno Nascimento, dos dias atuais, eu era o Bruno Nascimento. E que Bruno Nascimento era eu? Eu era o Bruno Nascimento que a vida inteira estudou na rede pública de ensino. E você que já está me assistindo vai falar, ué, mas professor Bruno, o que tem a ver a sua história, a sua formação com o curso ao qual eu adquiri? Pois bem, eu vou te explicar um pouquinho da minha trajetória para que você consiga entender claramente, ao término do nosso curso, quais foram os mecanismos que eu utilizei e se houve uma grande mudança na minha forma de ser no passado e na minha forma de ser nos tempos atuais. Eu venho da rede pública de ensino, sempre fui um aluno que andou na média, sim, um aluno que tirava 5. Eu fiz o ensino fundamental todo na rede pública. Na minha época, como é na época de muitos que estão me assistindo agora, as notas eram A, B, C e D, D era aquela nota vermelha. Eu poderia dizer para você que está me assistindo agora aí, que eu era aquele aluno, 4.9, 5.1, ou seja, eu estava sempre na média. Uma hora eu era abaixo de 5, uma hora eu era um pouquinho acima de 5, mas graças a Deus vim passando todo esse processo e consegui passando de séries sem obter reprovações. Ao chegar no segundo grau, no ensino médio, eu tive que tomar uma decisão na vida, Estava acabando o segundo grau e existiam algumas possibilidades, Junto a vocês, um entendimento macro com relação à estabilidade pública e com... Olá, tudo bom, meus amigos? Você que está aí agora me assistindo, que veio participar desse fabuloso congresso, que já está na sua 13ª edição, o Congresso Carioca de Educação Física. Eu recebi um convite do professor Leonardo Elevato para estar participando junto a vocês e estar passando um pouco do meu conhecimento acerca da estabilidade pública, acerca do concurso público, acerca da empregabilidade pública com a educação física. Antes de dar início ao nosso curso de hoje, eu vou primeiramente estar me apresentando. Eu sou o professor Bruno Nascimento, mas antes de eu ser o professor Bruno Nascimento, dos dias atuais, eu era o Bruno Nascimento. E que Bruno Nascimento era eu? Eu era o Bruno Nascimento que a vida inteira estudou na rede pública de ensino. E você que já está me assistindo vai falar, ué, mas professor Bruno, o que tem a ver a sua história, a sua formação com o curso ao qual eu adquiri? Pois bem, eu vou te explicar um pouquinho da minha trajetória para que você consiga entender claramente, ao término do nosso curso, quais foram os mecanismos que eu utilizei e se houve uma grande mudança na minha forma de ser no passado e na minha forma de ser nos tempos atuais. Eu venho da rede pública de ensino, sempre fui um aluno que andou na média, sim, um aluno que tirava 5. Eu fiz o ensino fundamental todo na rede pública. Na minha época, como é na época de muitos que estão me assistindo agora, as notas eram A, B, C e D, D era aquela nota vermelha. Eu poderia dizer para você que está me assistindo agora aí, que eu era aquele aluno, 4.9, 5.1, ou seja, eu estava sempre na média. Uma hora eu era abaixo de 5, uma hora eu era um pouquinho acima de 5, mas graças a Deus vim passando todo esse processo e consegui passando de séries sem obter reprovações. Ao chegar no segundo grau, no ensino médio, eu tive que tomar uma decisão na vida, Estava acabando o segundo grau e existiam algumas possibilidades. Ou eu vou ingressar na universidade, prestar um vestibular, ou eu vou ingressar no mercado de trabalho, No trabalho que eu digo, aquele trabalho de comércio, um trabalho de freelance, nada com muita segurança, nada com muita estabilidade. Então eu decidi prestar um concurso para as Forças Armadas, foi o meu primeiro teste, e aí eu fiz uma prova para a Marinha do Brasil, isso em 99. E graças a Deus eu obtive um resultado bom,
que eu posso dizer não diferente da minha realidade de formação, que é o que eu vou explicar para vocês agora. Eu consegui passar nesse concurso na época tirando uma nota 5.5, ou seja, se vocês analisarem o que eu acabei de falar da minha formação do ensino fundamental, da minha formação do ensino médio, vocês podem ver que eu passei no concurso tirando 5,5, né? Era um concurso que tinha 400 vagas, na ocasião eu fui 389 e graças a Deus consegui ingressar nas Forças Armadas. E aí eu passei um ano fora e tal, aquela coisa toda, me formei lá na Marinha, voltei para o Rio de Janeiro, que é a minha cidade, sede, a minha cidade natal, e permaneci nessa força durante 12 anos da minha vida. E dentro desses 12 anos, eu optei em fazer uma universidade e eu escolhi o curso de Educação Física, ao qual sou formado atualmente. E a minha grande dificuldade ao iniciar o curso de Educação Física, eu costumo falar isso nas palestras que eu ministro no Rio de Janeiro, fora do Rio de Janeiro, que a primeira dificuldade maior foi com relação à nota, né? A média da universidade era 7, né? Uma universidade muito situada no Rio de Janeiro, e eu já tive um primeiro impasse ao adentrar na universidade. Eu que sempre fui um aluno 5, que passou no concurso tirando 5,5, como conseguiria sobreviver 4 anos dentro da universidade, tendo que tirar uma nota 7, né? Mas graças a Deus, passei os 4 anos na universidade, consegui me formar ao término dos 4 anos e com a nota final 7.2. Então você vai falar assim, mas Bruno, peraí, eu vim aqui assistir um curso sobre a estabilidade, sobre o concurso público, como é que eu faço para passar, como é que eu melhoro a minha vida financeiramente, e você está falando, é isso, gente. É isso que eu quero dizer para vocês, que eu sempre fui um aluno fraco e nem por isso eu deixei de ingressar no mercado de concurso público, né? Nas Forças Armadas eu permaneci 12 anos, consegui concluir minha faculdade. E já há um tempo lá nas Forças Armadas eu decidi, então, ir lecionar no município, né? Então eu retornei aos estudos mais uma vez, sentei para estudar bastante, junto do curso, junto de alguns amigos, junto de alguns professores, né? No momento em questão, eu já coordenava um curso preparatório, já estava à frente de um curso preparatório, já tinha vivência de curso preparatório, estudei junto aos alunos do curso, em particular com alguns professores. Estudei muito, gente, estudei muito para fazer o concurso da Prefeitura do Rio de 2010. E graças a Deus, mais uma vez, obtive sucesso. E você vai me perguntar, mas Bruno, legal, você passou para a Prefeitura do Rio, qual foi sua nota na Prefeitura do Rio? Vou falar para vocês. Concurso de 2010, no qual eram 60 questões, que para passar, na média, pelo menos conseguir passar no concurso, tinham que acertar 36 questões. E sabe quantas eu acertei, gente? Eu costumo falar isso nas palestras, as pessoas morrem de rir. Acertei 36. E estou na Prefeitura do Rio, como funcionário público de carreira, há 6 anos. Né? Saí das Forças Armadas, ingressei no serviço público da esfera municipal, saí da esfera federal para a esfera municipal, e aqui eu estou atualmente na Prefeitura do Rio de Janeiro, há 6 anos, lecionando a Educação Física. Então você vai falar para mim, poxa Bruno, caramba, então você é um cara iluminado, Deus é contigo sempre. Não, gente, não é só isso, né? Tem a fé de cada um, mas é uma questão de tamanho. E eu vou explicar para você no desenrolar do curso. Então, hoje eu posso dizer, eu sou o professor Bruno Nascimento, profissional de Educação Física com muito amor e um apaixonado pelo funcionalismo público. Então a gente vai dar início agora ao nosso curso, né? De forma bem resumida, falei um pouquinho da minha trajetória, porque isso vai fazer diferença lá na frente, você vai entender ao término do curso, né? Quem eu era, quem eu sou e a tendência natural que tem de eu ser algo a mais no decorrer do curso. Então, o tema que eu trago para vocês hoje, o título da minha palestra, o título do nosso curso que nós viemos trabalhar aqui hoje é a função pública do profissional de educação física bacharel e licenciado, o direito ao emprego público e à estabilidade pública. Então vamos lá, vamos estar dando início à nossa palestra de hoje, ao nosso curso. Primeiramente, antes de iniciar, não poderia deixar de agradecer ao profissional Leonardo Alevato, aqui em público, né? Que é um profissional que eu posso dizer que é um dos grandes nomes da educação física no estado do Rio de Janeiro, né? Já está com um congresso aí já na 13ª edição. Não é fácil fazer um congresso, não é tão simples fazer um congresso. Então eu já externo aqui o meu agradecimento e os meus parabéns para o senhor Leonardo Alevato, né? E muito obrigado por ter me convidado para que eu possa passar um pouquinho dos meus 10 anos de trabalho junto ao funcionalismo público. Então vamos lá, vamos dar isso.
Falando em estabilidade pública, falando em concurso público, eu não poderia deixar de falar de duas palavras que são muito comuns nos dias a dias da gente. Uma coisa é o chamado prosperidade, né? A outra coisa é o chamado amor. E aí você vai falar, mas Bruno, por que você vai falar de amor e de prosperidade? Porque é a nossa prática diária. A nossa prática, ela envolve amor e ao mesmo tempo ela envolve prosperidade. O que muitas das vezes dificulta na cabeça das pessoas é diferenciar. Eu amo a educação física, certo? Eu amo a educação física, mas eu sou próspero na educação física? Será que esse amor tem uma relação direta com a prosperidade ou vice-versa? Né? A gente pega uma passagem da Bíblia de João 3,16, né? em que diz que Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas que tenha vida eterna, né? Então, ou seja, a história mesmo de Deus no passado já é uma história marcada por sacrifício. Então, o amor de Deus é um amor de sacrifício e não difere muito da nossa formação, gente, né? Nós que somos profissionais de educação física, eu tenho certeza, 99,9% vai fazer o curso por amor, né? Ele vai fazer o curso de educação física porque ele ama o curso de educação física. É um dos cursos que eu posso dizer mais completo que existe, é o curso de educação física. Só que esse amor com o tempo, ele na maioria das vezes se transforma em dor, né? Porque é o que eu recebo muito no curso, alunos que vêm para o curso com muitas cicatrizes da prática diária da educação física, né? Ele ingressou no curso porque ele ama o curso, porque ele ama a educação física, e muitas das vezes em 2, 3 anos de formado, esse amor acaba se transformando em ódio, porque ele não conseguiu fazer desse amor um amor próspero, né? Que a gente sabe, mais objetivamente falando, que é a ausência de necessidade. Bruno, prosperidade, ausência de necessidade, né? E aí você está formado em educação física e você está com essa ausência de prosperidade? Como está a tua vida, professor? Você que está me assistindo aí. Eu pego aqui com muita tranquilidade, mas uma passagemzinha da Bíblia ali, o curso na cidade tem essa oportunidade de não estar se mobilizando. Então esse curso vai ser algo que vai marcar a sua vida. Você vai ficar com zero de dúvidas. Eu tenho certeza que depois que assistir esse curso, vai falar, professor Leonardo Alevato, você vai agradecer ele, porque foi dele essa ideia, não foi minha. Não foi minha essa ideia. O profissional Leonardo Alevato, ele é um profissional que tem extremo compromisso com a profissão da educação física. Ele é um profissional que está junto, né, à categoria há bastante anos, realizando um trabalho que eu posso falar que é um trabalho louvável, né? 13ª edição do congresso, né, para qualquer um profissional Alevato, você é o cara. Então vamos lá. Então a licenciatura vai atuar nessas áreas, entendeu? Ficou bem claro para você? A área de atuação do licenciado, para que não haja uma confusão. Vamos falar do bacharel. Onde pode atuar o profissional de bacharel de educação física? O que compete a ele, né? A atuação dele é muito mais ampla, muito mais extensa. Ele pode trabalhar com ginástica, ele pode trabalhar com natação, musculação, hidroginástica, profissional treino, técnico esportivo e tal. Uma infinidade de situações. E aí veio o problema, que eu posso dizer que é um problema vital hoje para o profissional bacharel de educação física. Ele pode atuar de forma ampla, mas ele encontra uma dificuldade de manter-se seguro e estável nessa amplitude toda. Você vai falar, não entendi, Bruno. Não entendi, professor Bruno. Como assim? Ele pode atuar em mais áreas e não é bom isso? Isso é ótimo, né? Melhor seria se dentro dessa atuação vasta existisse um pouco mais de segurança pública para esse profissional, né? É isso que eu quero deixar bem claro nesse curso, que você entenda que a licenciatura atua numa área, o bacharelado atua em outra área. Agora, qual dos dois vai encontrar maior facilidade com relação à estabilidade? E eu deixo uma pergunta para você que está me assistindo. Será que existe empregabilidade pública por profissional de educação física licenciado? Responde aí.
existe empregabilidade? Aonde está essa empregabilidade? Você consegue me dizer? Aonde está a empregabilidade pública? Profissional bacharel de educação física. Existe empregabilidade pública para ele? Aonde que ela está? Você consegue me dizer? Me assistindo agora? Tem um licenciado, que eu já expliquei onde ele vai atuar. Tem um bacharel, eu também já expliquei onde ele vai atuar. Fica a pergunta: existe empregabilidade pública para o bacharel e para o licenciado? E aonde está essa empregabilidade pública? Né? Você está aí, adquiriu o curso, né? Queria entender um pouquinho mais, ainda é acadêmico, está na faculdade, porque falaram que era legal, ou porque você foi fazer porque você ama a educação física. Eu faço uma pergunta para você: que tipo de profissional você deseja ser? Que tipo de profissional você deseja ser? E você que está formado já, que tipo de profissional você tem sido? Que tipo de profissional você ainda deseja ser? Porque talvez você ainda não alcançou, não chegou, não conquistou o seu sonho de origem, lá do início, né? Então, que tipo de profissional você deseja ser? Que tipo de profissional? E aonde você deseja atuar? Essa pergunta, ela deveria ser feita enquanto você ainda está aí, na universidade. Eu tenho certeza que muitos que vão adquirir, que adquiriram o curso, ainda são acadêmicos, né? Ainda estão vivendo aquele calor universitário, aquele movimento todo bacana, e nunca se perguntou: que tipo de profissional eu desejo ser? E aonde eu vou atuar? Onde eu vou atuar? São duas perguntas extremamente vitais. Se você não fez, você deveria ter feito. E se você não fez, você está se fazendo agora, né? Você está se fazendo agora. Então, gente, para e pensa comigo. Eu posso ser um profissional licenciado, eu posso ser um profissional bacharelado. Que profissional eu desejo ser e aonde eu desejo atuar? Será que eu chegando aonde eu desejo, eu vou ser próspero? Será que chegando aonde eu desejo, eu vou conseguir falar: eu amo a minha profissão, eu estou realizado com a minha profissão e eu sou próspero? São coisas extremamente vitais para você se perguntar aí. Tá? Então fica essa reflexão agora, para que você não chegue após 4 anos e veja que trilhou o caminho que não era o melhor. E eu vou te explicar que você está na escolha certa.